Fala enxadristas, tudo bem? Gente, hoje eu quero trabalhar como que você vai jogar com o bispo. Você que é iniciante ou até mesmo que é intermediário. Eu conheço pessoas que são intermediários e não sabem o que fazer com o bispo. Vamos lá, eu tenho um bispo, para qual casa que eu vou querer mandar ele? Aqui não tem checkmate, tá? Um rei e um bispo só não é checkmate. Eu só estou querendo mostrar melhor aonde que você vai posicionar o seu bispo. Geralmente, quando você está em uma partida normal, você quer que o seu bispo controle diagonais, e você quer que ele controle diagonais perto desse rei. Vamos lá então. Por que a gente começa mandando o bispo para C4 quando a gente está em um jogo normal? Porque a gente já está mirando em um flanco fraco do rei, que é o flanco de F7. E qual que é o propósito do bispo? O bispo ele é uma peça que ele controla diagonais. Se eu mandar ele para essa casa de C4, ele vai controlar diagonais de C até a diagonal de G. Se eu mandar ele para cá, ele vai controlar a diagonal de D até a diagonal de H. Tá entendendo? Ah, então eu vou mandar ele para cá, que aí ele controla isso aqui tudo. Não é assim que funciona também. O seu bispo ele tem que participar do jogo. E onde que está o jogo? Está no centro. Geralmente o jogo se desenvolve no centro. Por isso que a gente manda o bispo para C4. Ele já está mirando em flanco fraco, está facilitando o roque do rei. E você não vai jogar com o bispo sozinho, você vai usar outras peças para ajudar no ataque. Por que eu geralmente gosto de jogar E4? Porque eu estou controlando o centro e eu já estou abrindo espaço para esse bispo. Só que futuramente eu também vou querer desenvolver meu bispo de casas negras, né? Se eu jogar um exemplo aqui que eu vou dar para vocês, se eu jogar E3, mesmo que eu jogue D4 futuramente, esse peão está atrapalhando o desenvolvimento desse bispo. Então é por isso que a gente joga E4. Aí eu joguei E4, meu adversário joga E5, eu desenvolvo primeiro o cavalo atacando o peão, ele desenvolve defendendo o peão, e agora eu jogo meu bispo para C4. Meu bispo em C4 ele já está mirando o flanco fraco do rei. Lembra que eu falei do flanco de F7? Por que o flanco de F7 é um flanco fraco? Meu Deus, eu virei cebolinha, cara. Por que o flanco de F7 é um flanco fraco? Porque eu posso fazer o ataque figatelo. E geralmente, quando eu capturo aqui, ele não pode só recapturar com outra peça, sabe? Ele geralmente recaptura de rei, perdendo o roque. É por isso que esse é um flanco fraco. Vamos lá então, ó. Ele pode ir para a defesa dos dois cavalos. E agora, isso abre margem para poder iniciar o ataque figatelo, que é um ataque combinado de bispo e cavalo. E se vocês não estudam partidas de grande mestre, vocês não vão entender. Pô, Paul Murphy não é um grande mestre, era um jogador... Cala a boca, Paul Murphy foi o melhor jogador que já existiu. Vamos lá então. Eu analisei as partidas de Paul Murphy e nelas sempre tem uma ênfase para os bispos de Paul Murphy. Paul Murphy ficou conhecido como um jogador tático e extremamente agressivo, só que na verdade ele é um jogador muito posicional. Ele faz os lances que a posição pede, sabe? Por que geralmente Paul Murphy ele gosta de mandar o bispo dele para C4 e esse outro bispo de casas escuras dele ele gosta de mandar para A3 ou ele gosta de mandar para B2? Por que ele gosta de fazer esse tipo de lance? Porque esses bispos eles vão controlando diagonais que chegam até o rei. Não é que eu vou atacar o rei imediatamente só porque eu estou controlando essa diagonal aqui, mas só a possibilidade de eu poder iniciar um ataque até lá já obriga ele a se defender da maneira correta. Eu vou apresentar isso aqui para vocês agora. Ó. Igual, ele jogou a defesa dos dois cavalos. Eu vou lá e inicio o ataque figatelo, que é um ataque que eu estou mirando no flanco de F7. Ele vai lá e joga D5. Eu tenho que recapturar de peão. Vocês percebem que eu estou trabalhando com todas as minhas peças em conjunto? Eu estou trabalhando com peão, com bispo e com cavalo. Mas quem que é o grande alicerce aqui? Quem é que tá, quem é o cara que vai atacar em F7? O bispo. O bispo é o cara que está mirando no ataque sem nem ter que estar aqui colado no jogo. Ele consegue atacar em F7 estando do outro lado do tabuleiro. Por isso que o bispo ele é até mesmo tratado como se fosse uma espécie de sniper no xadrez, porque ele realmente é um sniper. Ou seja, eu consigo atacar em F7 mantendo uma distância segura. E é assim que você vai usar o seu bispo. Você nunca vai, não, vou jogar aqui ó, em D5, D5 é ótimo. Não, você nunca vai trazendo o bispo para a briga, cara, colado. Você vai jogar com o seu bispo, controlando diagonais, deixando o seu bispo distante, colocando ele em casas fortes também e adiantando o roque. É assim que você usa o bispo. Ele recaptura de cavalo.
Eu sacrifico meu cavalo em F7, o rei captura, e eu dou cheque no rei com dama F3. Olha o que acontece, eu vou conseguir recapturar esse cavalo agora. O rei vai ir para E8, e agora eu posso recapturar o cavalo de dama ou de bispo. O correto aqui é eu recapturar de bispo, ameaçando checkmate. Eu não estou falando que o ataque figatelo vai funcionar em todas as vezes, mas o ataque figatelo ele é um ótimo exemplo de como você deve usar o seu bispo. O seu bispo ele tem que ser o suporte do seu ataque, ele não vai ser a peça principal, sabe? Que você vai jogar e sacrificar em F7. Como vocês viram, eu cheguei a sacrificar o cavalo, mas não o bispo, porque é o bispo que está dando esse suporte. E ele não precisa estar necessariamente aqui colado. Aí o cara vai defender o mate de dama, eu vou capturar o cavalo dele com cheque, ele vai capturar o meu bispo para não dobrar peões, eu vou capturar a dama, e agora, eventualmente, ele dobra peões. Vocês viram como que meu bispo foi útil aqui? Ah, o bispo vale mais do que o cavalo, seu burro vale mais do que o cavalo. Só que nessa posição, eu consegui tirar o roque dele, eu consegui tirar o proveito máximo do meu bispo. Uma coisa, o bispo ele vai ser a sua peça mais forte durante todo o jogo, até mesmo mais forte do que a dama? Geralmente sim, porque a dama, por mais que ela seja a peça mais forte de todo o xadrez, você não vai usar ela que nem um maluco, sabe? Você não vai avançar com ela sozinho. Quem é que vai ajudar a dama no ataque? O bispo, o cavalo. E outra coisa, você tem que saber a hora certa de trocar o seu bispo, sabe? Eu sei que o meu bispo vale mais do que um cavalo. Agora meu adversário tem um par de bispos? Tem. Só que eu consegui tirar o proveito máximo do meu bispo, cara. Tire o proveito máximo da sua peça, do bispo, do cavalo, e você vai ter um bom jogo. Vocês viram que eu controlei essa diagonal o jogo inteiro? O jogo inteiro eu continuei colocando pressão em F7. É assim que você vai jogar com o seu bispo de casas brancas. Eu não tô falando para você jogar agressivo, eu tô falando para você jogar corretamente. O bispo, qual que é o erro do iniciante? O iniciante manda o bispo para C4, mas não faz nada, sabe? Ah, tá em C4, vou desenvolver agora meu cavalo, vou desenvolver meu outro bispo, mandar ele para cá, que é uma casinha bonita. O iniciante faz isso, cara, mas ele não trabalha com a peça que já entrou no jogo primeiro, sabe? Ele não dá continuidade para... Não tô falando nem de ataque, eu tô falando para colocar pressão. Aqui eu tô controlando uma diagonal inteira. Aí eu já tenho uma peça forte que tá controlando uma diagonal inteira. Aí se tiver um cavalo aqui, o que o gênio faz? O que o gênio faz? O gênio vem e captura o cavalo. Troca o bispo pelo cavalo, sem motivo nenhum. Sabe? É isso que o gênio faz. Gente, e outro erro do iniciante é o quê? Eu vou te dar um exemplo. Ó. Eu tenho esse bispo aqui que tá mirando aqui. O iniciante olha para isso e fala: ah, mas ele nem tá atacando, então não tem problema. Não tem problema agora, cara. Mas se esse bispo continuar colocando pressão, no final de jogo, no final de jogo ele vai ser um terror. Porque ele vai poder proteger vários peões ao mesmo tempo. Ele vai poder proteger as casas críticas estando lá do canto do tabuleiro. Por isso que a gente fala que o bispo é melhor do que o cavalo. Não é que o cavalo é ruim, não é que o cavalo é inferior, mas é porque você consegue trabalhar com o bispo e qualquer peça do jogo, sabe? O bispo ele é como se fosse o suporte do xadrez, ele consegue ajudar qualquer peça do jogo. Esse foi o vídeo, obrigado por assistir, até o próximo, fui!